Boa noite a todos. É a quarta noite que nós estamos juntos e damos graças a Deus por essa oportunidade. E na primeira noite nós falamos sobre a Bíblia, na segunda noite nós falamos sobre a origem do pecado, na terceira noite nós falamos do plano da salvação, que Deus não deixou o homem sozinho nessa peleja ou guerra contra o inimigo. Deus está conosco. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto muito extenso, por isso que nós vamos dividir em duas partes. Tá certo? É sobre a segunda vinda de Cristo. Não é interessante? Mas antes disso eu quero deixar meu recado para você, vovó, para você, titia, né? Que já está acima de 60 anos, tem 60 anos. Siga os conselhos médicos do Ministério da Saúde, que você não deve sair de casa. Se tem alguma coisa para comprar, se tem alguma coisa para fazer, vá lá, peça para o seu neto, peça para o seu filho, né? Peça para alguém que é mais novo do que você, para você não correr o risco de contrair essa vírus. E nós necessitamos fazer uma campanha de oração para que Deus possa exterminar esse vírus da face da terra. Ele pode com duas coisas. Primeiro, com a própria palavra dele, porque ele é poderoso, ou então dar sabedoria aos cientistas para eles criarem remédio para cura dessa enfermidade. Assim seja a vontade de Deus. Nós precisamos orar e pedir a Deus, porque ele diz: pedir e dar-se-vos-á. Vamos estar nesse grupo fazendo oração? Então vamos agora orar por isto. Eterno Deus, querido Pai que está no céu, eu queremos lhe pedir neste momento a tua bênção, a tua proteção, os teus cuidados, e te pedir que o Senhor, na sua infinita bondade, elimina, Senhor, esse vírus da face da terra, para que não venha fazer mais vítimas. Já foram tantas pessoas que morreram, Senhor, vitimada por esse vírus, que nós estamos sofrendo com isto. E te pedimos que o Senhor, na sua infinita bondade, ouça a nossa oração conforme a tua vontade e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Então, amigos, o assunto para esta noite é sobre a vinda de Jesus. Que maravilha, hein? Imagine você estar diante de uma pessoa querida, que você gosta muito, e de repente essa pessoa tem que viajar. E ela não te dá muita esperança de retorno. Como você ficaria? Muito triste, certamente, né? Agora, olha o que aconteceu com os discípulos. Aconteceu de uma forma diferenciada, porque eles viveram durante 3 anos com Jesus, se alimentando, pregando de um lado e do outro, conversando, curando. Jesus ensinou muitas coisas para esses discípulos. E os discípulos já estavam acostumados com Jesus. Era o seu mestre, né? E os discípulos eram pessoas comuns como nós somos. E Jesus escolheu esses homens, que eram muito mais comuns ainda na sociedade da época, na sociedade em que eles viviam. Eram pessoas simples, muito simples, alguns simples, pescadores, né? Mas ele escolheu essas pessoas assim, que o mundo não, quem sabe, para o RH não teria muito valor, mas para Jesus foi um valor que não existe nem expressão de como dizer qual era o valor que aquele discípulo tinha. Afinal de contas, o próprio João registrou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa maneira ele não expressa muito bem, ele diz que de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Entender o amor de Deus não é fácil. Aos nossos olhos é incompreensível, tá certo? Porque Deus faz coisas de forma maravilhosa que o homem não entende. Então, para tanto, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos agora para o capítulo de São João, capítulo 14, aonde apresenta uma promessa mais alentadora, uma promessa mais esperada por todos os séculos. Se nós já estamos praticamente com quase 7.000 anos de mundo, conforme a cronologia bíblica, tá certo? São praticamente quase 7.000 anos de espera para que este mundo seja renovado, para que este mundo seja transformado, para que as pessoas possam viver em um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, sem violência e sem problema. O versículo diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for, vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde estou, estejais vós também. E aí, essa promessa, ela trouxe 2 reações para os discípulos. 2 reações. Primeira reação, alegria.
Alegria porque ele sabia e veio dos lábios de Jesus que ele iria preparar moradas lá no céu para os próprios discípulos. Que maravilha saber que Jesus foi preparar lugar. Durante 3 anos aqui na terra, no sofrimento, e agora Jesus diz que vai para o céu preparar lugar para eles. E a segunda reação, tristeza, porque vai perder agora um amigo, né? Vai se perder um amigo. Então, se vai se perder um amigo, já que o amigo prometeu que vai voltar, qual foi a reação? Da tristeza, mas ao mesmo tempo uma pergunta. E essa pergunta nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 24. Vamos lá? Porque Jesus, ele prometeu, né, que iria voltar. E aí os discípulos começam a perguntar: mestre, olha o que ele diz assim, no versículo 3 diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederá estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa é a pergunta que os discípulos fizeram. E nós hoje também continuamos a fazer a pergunta: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Aí ele responde no versículo 4. E olha bem o que ele diz aqui, Ele respondeu: vede que ninguém vos engane. No versículo 5 diz: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo. Vamos dar uma pausa aqui e perguntar para vocês aqui agora. E me respondam. Você já ouviu alguém falando ser o Cristo aqui no Brasil? Certamente que sim, né? Pois é, ele vive em Brasília, hoje com mais de 60 anos. Ele vive numa chácara. Nessa chácara vivem algumas pessoas que ajudam a dirigir, né, os cultos, né? São mais de 15 freiras, né? 15 seguidoras, entendeu? E mais seguidores ainda. E assim vai, o Ir e Cristo. Por sinal, um dos nossos amigos esteve com ele alguns anos atrás, né? Conversando pessoalmente dentro do avião. Entendeu? Se lembra disso? Se lembra dessa cena? Foi anunciado em todo o WhatsApp. E todo adventista conhece essa história. Pois é. E agora nós queremos dizer para você que não são esses, mas eu quero apresentar mais 2, porque foram milhares de pessoas. Tá certo? Por exemplo, nós encontramos aqui o rapaz lá na Rússia. Ele era agente de trânsito e quando a Rússia entrou em crise financeira, ele teve a ideia de difundir um livro que ele criou, que era o Testamento de Cristo. Até aí está tudo muito bem. O problema é que ele se dizia ser o Cristo. Se dizia ser o Cristo e ganhou muitas almas. Vendeu muitos livros, né? Criou a igreja dele também, como todas as outras, cobra 10% das rendas para manutenção. Não há nenhum mal nisso. O mal está em ele dizer que ele era a encarnação de Cristo. Já um outro jovem, no Novo México, aí nos Estados Unidos, em 2000, segundo ele, diz que ele ouviu a voz de Deus dizendo que ele era o Messias. E prontamente ele começou a profetizar que em 2007, no dia 30 de setembro, aconteceria o final do mundo. Mas o mais interessante é que esse que se dizia ser o Cristo, ser o Messias, ter ouvido a voz de Deus, também ele ouviu a voz de Deus dizer que ele devia pegar 2 fiéis e ter relações sexuais com ela. E em 2007, se não me foge a memória aqui, né, ele foi preso pela polícia por assediar adolescente. Porque ele fazia atos de curas e nesse ato de cura ele começou a querer mexer em um lugar que não devia. E o maior problema que eu vi nessa história é que ele conseguiu enganar muitos dos nossos irmãos adventistas. E muitos acreditaram que Jesus iria voltar. O que aconteceu? Jesus não voltou. Amigos, a questão de se dizer que é Cristo e dizer que é a reencarnação de Cristo é uma profecia bíblica que o próprio Jesus disse que antes da volta dele isso aconteceria. Então nós estamos pegando fatos reais,
mais novos, né? O camarada que se dizia ser Cristo, esse que foi preso, onde quero deixar o nome dele aqui, tá certo? O nome dele é Michael, deixa eu ver aqui rapidinho, Michael Tremblay. Eu não sei muito de inglês, mas o nome dele é Michael Tremblay. Ele foi conhecido, e se você acessar o Google, você vai ver a figura dele lá, a foto dele, e ele sendo preso, né? Porque ele tinha abusado de crianças. Mas Jesus profetizou que isso ia acontecer. Tá certo? É o esforço de Cristo. Agora nós vamos para o versículo 6, que diz o seguinte: certamente os ouvirei falar de guerra e rumores de guerra, vede não vos assisteis. Hoje nós vivemos em um mundo que aparenta ter paz. Mas se nós ligarmos a TV, nós vamos ver que a Síria, desde 2011, vive em guerra. Nós vamos ver que a Ruanda, né, e o Congo, lá na África, também vivem em guerra. É dito pelos historiadores que Congo, desde 1945, não é isso que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Não é isso? Vive em guerra até hoje. Em Ruanda, também um dos países da África, vive também em guerra e em genocídios. E os Estados Unidos, no ano passado, provocou o Irã. Lembra disso? E o presidente dos Estados Unidos disse que ele estava simplesmente querendo acabar com a guerra. Se você for ler a história, se você pegar um historiador e perguntar para ele quantas guerras existiram no mundo, ele vai dizer que foi várias. E hoje existem muitas guerras. Guerra civil. Vamos falar um pouco da Venezuela, o nosso país. Eu vivo aqui no Amazonas, tá certo? Bem perto da fronteira da Venezuela, lá em Boa Vista, lá em Roraima, dizendo melhor. Alguns venezuelanos estão voltando, saindo da Venezuela, vindo aqui para o Brasil. É lógico que agora o governo federal está impedindo que pessoas entrem de lá para cá. Mas a Venezuela está com um problema sério, em briga civil, por causa do poder. E quem está sofrendo com isso são os venezuelanos. Nós precisamos orar por esse povo, para que Deus tenha misericórdia deles. Então, guerra e rumores de guerra têm acontecido constantemente. E um outro problema que tem acontecido também, meus jovens, se vocês prestarem bem atenção, é a questão da perseguição religiosa. Aonde no versículo 9 diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, e serei odiados de todas as nações. Pegue o livro de História Geral e confirme o que nós estamos falando sobre a questão da perseguição religiosa na Idade Antiga. Esse é um relato que a gente pode ficar sabendo através dos escritos. E hoje, acontece perseguição religiosa também? Sim. Na Nigéria, na África, na Ásia Oriental, né? Dizendo melhor, na Ásia Oriental, na África e também na Ásia, no Oriente Médio. E muitas vezes por questão picuinhas. As pessoas vão lá e tiram a vida de uma da outra sem sentido. E muitos cristãos têm morrido. Muitos cristãos têm passado por essa experiência dolorosa. Está ou não está se cumprindo os sinais da volta de Jesus? O que você acha? Um dos outros sinais da volta de Jesus é que o amor de muitos se esfriaria. Sabe, amigo? Hoje as pessoas preferem dinheiro do que a saúde do povo. Hoje as pessoas, para deixar um outro humilhado, é simples. Por causa do dinheiro. Meu amigo e meu irmão, esses são os sinais que indicam que Jesus está voltando. Esses são os sinais que mostram que o Senhor está às portas. E nós precisamos nos preparar para a volta dele. Está você se preparando para a volta de Jesus? Poderia se perguntar, mas o que eu devo fazer? Devo parar o meu emprego? Não, de jeito nenhum.
Você deve aproveitar esse momento de isolamento social, pregar a palavra de Deus, para que a palavra seja pregada em todo o mundo. Em todo o mundo. E você estará contribuindo para a pregação do Evangelho, para que Jesus volte o mais rápido possível. Porque se você é como os discípulos no passado, que desejou muito, ficou muito feliz que Jesus tinha prometido que ele ia voltar, então você precisa pregar a palavra do Senhor. Pregue, meu amigo, porque Jesus está voltando. E se ele te encontrar, você sem fazer nada, não sei qual será a sua situação. Ore pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa dar consciência para você e para mim e para todos, que nós precisamos pregar a palavra dele. Porque este mundo não dá mais para viver. Olha esse problema do coronavírus. Hoje os Estados Unidos estão batendo recorde de morte em todo o mundo, conforme o jornalismo que nós assistimos hoje. Já na Itália, são mais de 7 mil pessoas que morreram. No Brasil, ontem eram 77. Hoje, eu ainda não pesquisei. E você corre risco, tanto você como eu, corremos o risco de contrair essa enfermidade, esse vírus, e aí morrermos também. E se nós morrermos despreparados? Porque a morte, para nós cristãos, não é o fim. É um descanso. Mas nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Porque quando Ele vier nas nuvens do céu, nós vamos dizer, esse é o nosso Deus que tanto aguardamos. Se nós verdadeiramente nos preparar para aguardá-lo, Ele voltar. Então, amigo, a minha recomendação, o meu conselho para você nesta noite, se prepare para a volta de Jesus. Amanhã nós vamos apresentar os outros sinais que indicam a volta de Jesus. Apresentando pelo menos esses 3 aqui, né? Sobre a questão dos falsos cristos, sobre a questão da guerra, sobre a questão da perseguição religiosa e sobre a questão que o amor vai se esfriar. Ou está se esfriando há muito tempo, ou já se esfriou há muito tempo. Quantas brigas a gente encontra até mesmo nas redes sociais com pastores e contra pastores. Quem quer ganhar mais, quem quer ganhar menos. Com irmãos levando o outro para a justiça. Com pessoas tramando a derrota de outros. Que sociedade nós vivemos? Isso mostra que Jesus está prestes para voltar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eterno Deus, diante desses sinais que foi apresentado nesta noite, Senhor, temos a consciência de que o Senhor está às portas, de que o Senhor está perto para voltar. E quando o Senhor voltar, Senhor, nós queremos lhe pedir que o Senhor nos encontre preparado. Porque assim como os discípulos que se animaram quando o Senhor fez aquela promessa de que iria preparar lugar, nós também estamos animados, nos preparando, ansiosos para que o Senhor volte logo, para nos levar para a mansão celestial. Ó Pai, realize esse sonho nosso, não porque nós merecemos, mas conforme a Tua vontade, conforme os Teus méritos, conforme a Tua graça. Estenda essa bênção, Senhor, a todos os moradores deste mundo. Sabemos que muitos não irão aceitar, mas aqueles que aceitarem serão privilegiados. Ó Deus, por favor, nos abençoe. Queremos lhe pedir mais uma vez a Tua bênção, para que o Senhor possa dar sabedoria a cientistas, para que eles possam criar um remédio para acabar com esse vírus que tem acabado com muita gente. Ou então, pela Sua palavra, extermina, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso. Precisamos acreditar. E o Senhor disse na Tua palavra que se nós pedirmos, o Senhor nos concederia conforme a Tua vontade. E fosse para a honra e glória do Teu santo nome. Então nós queremos exaltar Teu nome, em ver que haverá cura para essa enfermidade que existe neste mundo agora. Nos abençoe, Senhor, e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. E tenham um feliz sábado a todos os irmãos e até amanhã.